Boa noite, pessoal. Hoje vamos abordar a relação entre a economia circular e os arranjos produtivos locais, que seriam as APLs, com foco específico no setor de tecnologia da informação e comunicação, que seria a TIC. O trabalho ele foi elaborado por mim, Luiz Andrade, e a minha orientadora é a Alessandra. Bom, antes de tudo, é importante a gente entender os dois conceitos centrais do projeto, que é a economia circular e as APLs. O objetivo principal do projeto é analisar como os princípios da economia circular eles podem ser implementados no APL de TIC, promovendo a inovação, a eficiência nos processos produtivos e a maior sustentabilidade para o ecossistema local. Agora falando um pouco sobre o que é economia circular. A economia circular, ela é um modelo que reduz o desperdício e o reaproveitamento de recursos. Ela é diferente do modelo linear, que seria extrair, usar e descartar. Os produtos são reciclados, reparados e reutilizados, e os benefícios ambientais e econômicos. Agora falando um pouco sobre a economia circular, a economia circular ela propõe uma nova lógica produtiva. Sendo assim, ela é diferente do modelo linear tradicional. Em vez de simplesmente extrair, consumir e descartar, esse modelo ele busca o reaproveitamento contínuo de materiais e recursos, por meio de práticas como a reciclagem, o recondicionamento e a reutilização. Os benefícios eles vão desde a preservação ambiental até os ganhos econômicos sustentáveis. Agora, eu vou passar um videozinho para vocês referente à economia circular, que foi feito pela Ellen Mack Arthur. Quem foi a Ellen? Ela foi uma velejadora britânica, ela foi renomeada mundialmente. Ela quebrou o recorde da volta ao mundo em solitário em 2005, completando a viagem em cerca de 71 dias. E ela também é a fundadora da Ellen MacArthur Foundation, que promove a sustentabilidade e a economia circular. Esse vídeo ele vai explicar um pouquinho como funciona a economia circular.
Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os desafios da economia circular, que é a falta de infraestrutura para a reciclagem, a resistência das empresas ao novo modelo, a necessidade de qualificação técnica e os investimentos para a tecnologia e a reorganização. Bom, apesar das vantagens, né, da economia circular, a transição para a economia circular, ela enfrenta alguns desafios aí, que entre eles podem ser a ausência de infraestrutura adequada, a resistência de empresas que estão acostumadas com o modelo linear, a necessidade de capacitação técnicas e aos altos investimentos iniciais em tecnologias e reestruturação dos processos produtivos, tá? Então, é basicamente isso. Agora, falando um pouco sobre o que são as APLs, temos aí a concentração regional de empresas do mesmo setor. Elas promovem cooperação, inovação e compartilhamento. As empresas normalmente são de pequenas e médias. Bom, agora falando do que são os APLs, podemos destacar alguns pontos aí. É a concentração regional de empresas do mesmo setor. Eles promovem a cooperação, inovação e compartilhamento, sendo elas pequenas e médias empresas, tá? Os APLs, eles são aglomerações regionais de empresas de um mesmo setor, que se beneficiam da proximidade geográfica para promover cooperação, ou até uma troca de conhecimento e inovação. Normalmente, essas empresas são compostas por pequenas e médias. E os APLs, eles também acabam fortalecendo o desenvolvimento, a nossa economia local, né? E também aumentando a competitividade coletiva. Agora falando um pouco sobre a APL e economia circular, as APLs elas facilitam a economia circular pela colaboração, também o compartilhamento de resíduos e soluções integradas, e também com desenvolvimento sustentável regional. A economia circular ela encontra nos APLs um terreno fértil e a proximidade e a cooperação entre as empresas, né? Sendo assim, favorecendo o compartilhamento de resíduos e também o uso de conjunto de recursos e o desenvolvimento de soluções sustentáveis. E assim, com isso, é possível que elas sejam impulsionadas para o desenvolvimento regional com menor impacto ambiental, né? Agora, falando um pouco sobre o papel das startups, elas desempenham um papel estratégico que, por serem mais ágeis e inovadoras, elas conseguem desenvolver soluções eficazes para alguns problemas mais complexos, né? A Residual, por exemplo, ela atua na logística reversa, né, de resíduos industriais. Já o ATAC, ele conecta catadores a geradores de resíduos, promovendo tanto a inclusão social quanto o reaproveitamento das matérias, tá? Já a aplicação. Bom, agora falando um pouco sobre a aplicação da pele do TICS, nós temos alguns pontos aí, que seria o reaproveitamento e reciclagem de componentes eletrônicos e as startups criando soluções para gestão e redução de impactos, tá? No APL de TIC, ele lida com um grande volume de equipamentos eletrônicos. E também a economia circular ela pode ser aplicada com reaproveitamento de componentes, como a reciclagem de materiais e a extensão do ciclo de vida dos produtos. As startups do setor, elas têm um desenvolvimento de ferramentas para gerenciar resíduos eletrônicos
e também para automatizar os processos e reduzir os impactos ambientais, tá? Bom, quais são os benefícios esperados? Bom, os benefícios seriam a inovação e a tecnologias e produtos sustentáveis, a eficiência produtiva e fortalecimento local, e também a geração de empregos verdes e redução ambiental, tá? É, Bom, com a aplicação aí da economia circular no APL de TIC, a gente pode ter alguns resultados, como que eu posso dizer, concretos, né? Como a inovação, a tecnologia, o aumento da eficiência produtiva, né? Também o fortalecimento da economia local, né? E também a geração de empregos e a redução dos impactos ambientais que é causado pelo descarte inadequado de resíduos tecnológicos, né? Bom, agora para concluirmos, a economia circular ela representa uma oportunidade estratégica para transformar o APL de TIC e o modelo mais sustentável e competitivo. A integração das startups e empresas, ela consolida um ecossistema inovador. Sendo assim, é capaz de gerar um valor econômico e ambiental, e também, apesar dos desafios, o potencial de impacto positivo, ele é bem significativo e promissor, tá? E aqui estão nossas referências, e obrigado a todos pela atenção.